comportamento aí dos jogadores, a torcida. Como eu falei, a torcida deu show o jogo inteiro. É isso. Time e torcida juntos para devolver o Vasco à Série A. Avante, gigante! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira. Olha como é bom fazer um Bom Dia Gigante depois de uma vitória boa do Vasco, né? Tava demorando e o Vasco estreando nessa temporada com essa vitória. E olha, eu vou trazer um Bom Dia Gigante com muitas informações importantes. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações e, claro, compartilhe esse link e avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Deixa o like também, que é importante, é só clicar no curtir para ajudar esse vídeo a chegar a outros vascaínos. E como eu disse, o Vasco estreou no Campeonato Carioca ontem ao bater a equipe do Volta Redonda fora de casa por 4-2, uma vitória importante, tanto que até esse momento, o Vasco, por conta do saldo de gols, lidera o Campeonato Carioca com as 4 partidas que já foram realizadas. O Vasco é o líder com 3 pontos e 2 gols de saldo. E os gols do Vasco foram esses aí, ó. O primeiro gol, jogada pela direita do lateral Everton, a bola sobrou para Gabriel Peck dentro da área, que de canhota botou no cantinho. Vasco 1-0, primeiro gol do Vasco nessa temporada. O segundo, mais uma jogada pela direita. Agora Bruno Nazário cruzando na cabeça do estreante Raniel, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, Vasco 2-0. Novamente pela direita, agora uma jogada espetacular de Gabriel Peck individual, ele fez o corte, entrou na área e rolou para trás para Nenê de chapa fazer Vasco 3-0. A equipe do Volta Redonda fez um gol de pênalti descontando, mas no segundo tempo, mais uma jogada boa ali pelo Vasco, tabela entre Nenê e Juninho, o volante bateu cruzado e fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco, e já quase no final, o Volta Redonda fez 4-2, mas o placar ficou assim: Vasco 4, Volta Redonda 2. E já deu para perceber muito claramente nesse jogo a união dos jogadores e até o espírito vencedor que começa a ter nesse elenco do Vasco. Tanto que você está vendo aí na foto na tela da agência Gazeta Press, uma foto que mostra muito bem essa união e essa situação diferente do Vasco em relação a 2021. Foi o que eu disse ontem no Bom Dia Gigante, que o clima era bem diferente no Vasco para essa temporada. E o técnico Zé Ricardo faz uma análise dessa vitória do Vasco por 4-2 para cima do Volta Redonda. A gente acredita que possa também aumentar essa margem de crescimento. Hoje tivemos uma partida muito difícil. Eu acredito o Volta Redonda como um dos melhores trabalhos aqui, tirando as quatro equipes grandes, né? Equipes de camisa, e muito difícil jogar aqui, né? Lembrar que o Volta Redonda já vem trabalhando aí desde o dia 25 de novembro, se eu não me engano, conseguiu fazer 6 amistosos nesse período, a gente conseguiu fazer apenas 2, e com isso já era esperado que nós não apresentássemos 100% do nosso rendimento e 100% daquilo que a gente acredita, né? Mas o que eu falei para eles antes do jogo é que a gente tinha que procurar fazer o máximo daquilo que nós trabalhamos. E certamente se a gente tivesse isso, seríamos competentes a ponto de conseguir um bom resultado, né? Então fizemos um primeiro tempo onde já era esperado a Volta Redonda pressionar a gente, exatamente por essa diferença de preparação, jogando em casa. A equipe tem muitos comportamentos ofensivos interessantes, a equipe do Neto, e certamente passar aquele primeiro momento de pressão, se assentar no jogo foi, acho que, o ponto principal da nossa equipe. Depois, a volta para o segundo tempo, o quarto gol acaba dando uma tranquilidade, apesar da gente tomar o segundo. Eu acho que a experiência de alguns jogadores também ajudaram para controlar a partida e levar os 3 pontos nessa primeira rodada. Quem também comenta essa estreia do Vasco no Campeonato Carioca é ele, Jean Faísca. Fala aí, Faísca, conta pra gente o que você achou dessa vitória do Vasco sobre o Volta Redonda. Fala aí, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem, o Vasco estreou com o pé direito no Campeonato Carioca 2022. Uma boa vitória por 4-2 contra a equipe do Volta Redonda. O Vasco, que desde o início foi o senhor do jogo, acabou abrindo aí já no primeiro tempo 3-0 com uma grande atuação aí do Gabriel Peck, foi responsável aí por um gol e por uma assistência.
Aliás, assistência, um bonito gol do Nenê, uma chapada de perna esquerda lá no cantinho. É óbvio que é o início de um trabalho, uma equipe ainda que vai precisar de alguns ajustes. Eu acredito que, pelo menos já para esse estadual, pelo menos 1 ou 2 zagueiros de velocidade o Vasco ainda precisa para dar um ajuste nessa equipe. A grata surpresa, o Peck, que nem seria titular, acabou sendo titular pela contusão do Vitinho, foi o melhor jogador do Vasco em campo. Partiu para cima, pedalou, saiu para a direita, saiu para a esquerda. Parece que é um jogador que está tendo melhor tomadas de decisões dentro de campo, e isso é muito importante. Uma boa partida do Juninho também, um jogador aí que eu sou suspeito para falar, porque eu acho que, com o perdão do trocadilho, todo mundo já sabe, tem um grande potencial aí e pode realmente ajudar muito o Vasco nessa temporada de 2022. E agora é ver a possibilidade aí de repetir esse time para o próximo sábado e um elenco que vai encorpar ainda mais. Para o sábado aí teremos à disposição o Matheus Barbosa, que já está regularizado, e também o Galarza. E quem sabe até o Getúlio aí pode ficar à disposição para o próximo sábado. Valeu, galera. Vasco no caminho certo. Um abraço. E o Vasco ontem teve 8 estreias nessa temporada com a camisa do Vasco. O goleiro Thiago Rodrigues, o lateral direito Everton, o zagueiro Anderson Conceição, o lateral esquerdo Edmar, além do volante Yuri, o meio-campo Isaac, que entrou no segundo tempo, Bruno Nazário e também o atacante Raniel. E um desses jogadores fez base no Vasco, mas nunca tinha jogado profissionalmente com a camisa do clube, que é o zagueiro Anderson Conceição. E essa estreia dele, olha, causou um impacto muito grande. Você vai ver agora como foi comemorada na casa do Anderson Conceição essa vitória do Vasco através da mãe dele, Dona Nelly. Emocionante. Confere só. E um desses estreantes ainda causa certa desconfiança por parte do torcedor. O atacante Raniel, ele que fez o segundo gol do Vasco ontem, e aí eu perguntei na coletiva de imprensa ao técnico Zé Ricardo se esse gol pode dar ainda mais confiança para o camisa 9 do Vasco para essa temporada 2022. Confere a resposta do técnico Zé Ricardo. Raniel é um atleta com alta qualidade técnica, um jogador que conhece bem o espaço onde atua, faz ataque ao espaço também com muita facilidade, um jogador que está se mostrando muito dedicado no dia a dia. A conversa que eu tive com ele por telefone antes da gente fazer a proposta foi definitiva para que eu tomasse a decisão de apostar, mesmo sendo um jogador que tinha certa desconfiança. A gente sabia que isso ia acontecer, mas eu torço muito por ele, especificamente para que ele possa recuperar a carreira dele, porque certamente é um potencial muito grande. E ele está muito focado, tomara que esse gol aumente ainda a confiança dele nos treinamentos. Parece que já está no Vasco há algumas temporadas, totalmente ambientado com os companheiros, com local de trabalho, um jogador que tem um alto astral muito grande no seu dia a dia, participa no vestiário, participa na bola parada, participa na organização da equipe, ou seja, todos os aspectos que um treinador precisa para ter confiança num jogador, ele tem. E agora, a sequência, logicamente, eu falo para todos eles, são eles que vão me dar os sinais de quem precisa e necessita de uma sequência, mas no que depender de confiança minha, o Raniel vai estar jogando aí sempre. Mas quem fez uma boa partida ontem, mostrou todo o seu potencial e foi titular da equipe, foi o volante Juninho. Ele que era muito contestado por parte da torcida, principalmente pelas suas postagens nas redes sociais e seu aspecto fora das 4 linhas, tanto que ontem ele fez o seu primeiro gol e até terminou a partida pela primeira vez os 90 minutos com a camisa do Vasco nos profissionais. Isso mostra, pelo menos, que parece que o jogador está começando a se interessar ainda mais a ser profissional do clube de regatas
Regatas Vasco da Gama. E ele mesmo fala sobre essa atuação que ele teve ontem contra o Volta Redonda e o primeiro gol com a camisa do Vasco. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade. Foi o meu primeiro gol no profissional. Acho que é a primeira vez também que depois de muito tempo eu consigo jogar os 90 minutos. Só eu e Deus sabe quanto eu estou trabalhando para isso. Tenho como meta para mim em 2022 fazer o meu ano. E é isso, quero agradecer também ao treinador pela confiança e é isso, assim, continuar nessa pegada aí, tentar alcançar grandes coisas com a camisa do Vasco assim. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco anunciou ontem, você tá vendo aí na tela, a parceria com a Vral Energy Drink. O craque Ronaldinho Gaúcho é o garoto propaganda dessa empresa e vai fazer ações com o nome do clube. A marca estreou ontem na camisa do Vasco, você tá vendo aí na tela, e essa parceria tem contrato de 2 anos e vai gerar 4 milhões de reais ao Vasco. Mais detalhes você vai acompanhar hoje à noite no nosso Avenida. E segundo a coluna Mercado da Bola do portal UOL, o Barcelona da Espanha tem interesse no volante Andrei Santos da base do Vasco. Essa negociação pode ser intermediada pelo ex-jogador Deco, que jogou no Fluminense e também no próprio Barcelona. E aí, a multa para retirar esse jogador do Vasco hoje é de 30 milhões de euros. Só que o Barcelona, em princípio, segundo a própria reportagem, tem interesse de pagar 8 milhões de euros. Qualquer outro detalhe a gente vai apurar aqui no canal e trazer as melhores informações para você ligado no canal Atenção Vascaínos. E o Vasco volta a campo no sábado às 9 da noite em São Januário contra a equipe do Boa Vista pela segunda rodada da Taça Guanabara. Para essa partida, os ingressos já estão à venda e variam entre 12 a 100 reais. Todas as dúvidas você pode tirar no site oficial do Vasco, vasco.com.br. E para fechar esse Bom Dia Gigante, como nem tudo são flores no Vasco, ontem a conta de Twitter Arena Cruz Maltina trouxe a informação de quase uma bomba no clube, a de que Bruno Gomes, volante da base, entrou na justiça contra o clube. E quem vai trazer detalhes, ainda mais aprofundar essa notícia, é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha, bom dia a todos vocês ligados aqui no Bom Dia Gigante. Bom, a notícia que ontem explodiu, no início da noite, o volante Bruno Gomes, que havia pedido para ser afastado do elenco, treinar à parte, o que surpreendeu a comissão técnica do Vasco ali no meio da pré-temporada, porque o técnico Zé Ricardo, o diretor executivo Carlos Brasil, todos contavam com o Bruno Gomes, mas respeitaram o fato dele ter dito que não se sentia bem, que não estava legal, que não sentia confiança, estava até com certo receio de jogar no Vasco. A comissão técnica, deu ok para ele. Mas ontem, surpresa total, ele entra na justiça contra o Vasco. Havia uma possibilidade dele ir para o Internacional. No entanto, o Internacional, até por conta dessa declaração, ou dessa informação de que ele estaria inseguro para jogar no Vasco, não o quis. Por quê? Porque se ele não consegue jogar no Vasco sob pressão, será que no Inter ele vai conseguir jogar? Internacional também é um clube gigantesco. Além do mais, é claro que isso desvaloriza demais. Então, para o Inter, só na base de um troca-troca, talvez? Acho que nem assim. Mas também houve a possibilidade, mas o jogador mencionado, Zé Gabriel, volante zagueiro, a princípio disse não, que não queria jogar no Vasco. Mas fora isso, pintou proposta também, talvez para os Estados Unidos, a coisa não andou muito, e uma proposta que eu soube ontem, durante o jogo, inclusive, dos Emirados Árabes, pelo Bruno Gomes. Só que o jogador não quis fechar nada nessa situação, por quê? Porque ele queria sair livre do Vasco, ele não queria ficar no clube, queria sair livre, sem que o Vasco ganhasse absolutamente nada, porque o Carlos Brasil chegou a dizer, em uma entrevista, que toparia
daria o ok para que o jogador ficasse de fora, mas ele só sairia se fosse um negócio bom para o Vasco. Se a coisa não acontecesse, ele poderia ser reintegrado tranquilamente. Mas, ao que parece, não era muito a ideia do Bruno Gomes e de parte dos seus empresários. Parte por quê? Porque ontem eu recebi telefonema de uma outra parte de pessoas que também cuidam do Bruno Gomes, muito chateadas, indignadas com essa possibilidade dele botar o clube na justiça. Até falaram de gratidão, falaram daquilo que o Vasco já deu ao Bruno Gomes, mas ele foi meio que influenciado pelos outros empresários, essa é a informação que eu tive de quem me ligou e que também trabalha com o Bruno Gomes, e volto a dizer, ele estava revoltado de que esses outros empresários estariam forçando a barra para que o Bruno botasse na justiça. Para quê? Para sair livre e o Vasco não ganhar absolutamente nada. O Bruno Gomes entrou com ação na justiça, cobrando um pouco mais de 2 milhões de reais. E ontem a gente fez contato com o departamento de futebol do Vasco e tivemos a seguinte informação. O Vasco está acompanhando os bastidores, sabe do que está rolando, mas vai brigar pela situação dele, porque na ótica do Vasco não há nada que faça o Bruno Gomes botar o Vasco na justiça nesse instante. É surpreendente. E olha, tem muita gente achando que o Bruno Gomes deu um tiro no pé na carreira, porque não se pode fazer isso dessa forma. Tudo bem, ele quer receber o dinheiro, mas nem sentar para conversar, nem ajustar, nem aceitar uma proposta de fora, porque primeiro quer ficar livre do clube, para que ao fechar um contrato com outro clube só ele ganhe. Isso pegou mal demais e o Vasco vai brigar até o final por essa situação do Bruno Gomes, por não achar justo, achar que o jogador tem sim, pode sair do Vasco, respeita-se muito isso, mas que o Vasco também ganhe alguma coisa. Olha, vai ter muito capítulo nessa novela, vai ter muita resenha nisso aí, mas a certo é o seguinte, o Bruno Gomes entrou na justiça contra o Vasco, querendo ficar livre, cobrando mais de 2 milhões de reais, e o Vasco, ciente disso, vai brigar pelos seus direitos e com certeza só vai liberar o Bruno Gomes caso possa também ser vantajoso. Mas hoje é certo, nem que queira, Bruno Gomes vai vestir mais a camisa do Vasco da Gama. É isso aí, amigo. Trairagem forte do Bruno Gomes e o pessoal do Vasco não ficou feliz. É isso, Emerson. Grande abraço, um bom dia a todos. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E ontem, na coletiva de imprensa, eu aproveitei o momento e fiz essa pergunta ao técnico Zé Ricardo. Ele, como grande professor do futebol, até mesmo um educador, o que ele poderia falar para Bruno Gomes se ele tivesse a oportunidade de conversar com o jovem volante? Confere a resposta do técnico Zé Ricardo. Sobre a questão do Bruno, complicado falar, né? Nós conversamos pelo menos 2 oportunidades com o Bruno, não só eu, mas também o pessoal da direção, e falamos da importância dele vestir a camisa do Vasco, terminar a fase de formação dele, que eu acho que ele ainda é um atleta que está em formação, mas infelizmente ele e quem está ao seu redor decidiram por isso. Não tem essa informação, se entrou na justiça, por que entrou, mas é uma pena, é um jogador de muita qualidade também, eu gostaria muito que ele tivesse aqui, mas certamente essa é a ideia, tem que estar aqui com a cabeça no Vasco da Gama, senão realmente a gente não pode perder, a dar espaço, tirar espaço de outro atleta que ele está aqui com um jogador que não quiser. Tomara que ele possa acertar, seguir a carreira dele, seguir a vida dele, porque eu não desejo mal a ninguém, quem sou eu para julgar a vida de qualquer outra pessoa, mas realmente é aquilo que eu falei, jogadores que vão estar no Vasco esse ano, eles vão querer estar aqui. Os 11 que vão entrar no campo apenas vão ser a representatividade do nosso elenco todo. Então a ideia está sendo passada, eles estão comprando essa ideia, tomara que a gente consiga encontrar bons resultados para que isso possa se perpetuar e crescer cada vez mais. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje com muitas informações, mas eu quero saber a sua opinião de tudo isso que aconteceu em relação ao volante Bruno Gomes. Você acha que foi uma traição? Acha que o jogador tem direito a entrar na justiça caso o Vasco deva dinheiro a ele? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, que é importante demais essa interação. Grande abraço, ótima quinta-feira. Hoje tem muitos vídeos aqui no canal Atenção Vascaínos, então fique ligado, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Também tem
tem o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, é importante demais você também se inscrever no nosso segundo canal e curtir os nossos vídeos. E também tem o nosso podcast do AV, com certeza hoje falando muito dessa vitória do Vasco e até essa situação de jogadores do Vasco que querem e não querem ficar no Vasco. É importante também a sua audiência no Spotify e demais agregadores. Grande abraço, ótima quinta-feira, eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante, 10 horas, com certeza com muitas notícias. Valeu, galera! Fui!